Olá, ouvintes! Não, já não gostei. Luma, deixa isso na edição. Com certeza! Ai, meu Deus! Olá, ouvintes! Bem-vindos ao Grande KKK. Hoje a gente resolveu sentar numa mesa de... Não, vou ter que falar de novo. Ai, tô nervoso, desculpa. Eu tô muito nervoso. É a primeira vez que eu faço isso. Aí agora começa a vinheta. Tim, 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 tim. Grande KKK, vatapá, xalalascatá. Olá, ouvintes! Bem-vindos ao Grande KKK. Hoje a gente resolveu sentar na mesa de bar virtual, ou melhor, na mesa da cantina, e trazer esse tema que é cheio de espinhas e aparelho nos dentes e que une todos nós. Todo mundo já passou por esse fatídico ano que a gente jura que já é adulto, né? Hoje eu e meu grupinho vamos chamar vocês para sentar com a gente e fuçar nossa memória para voltar para esse ano que a gente jurava que nunca ia esquecer. Eu sou o Ed. Eu sou a Bruna. Eu sou o Jurek. Eu sou youtube.com/lumashow, mas pode me chamar de @lumapesantos e um dia eu vou cansar de falar tudo isso. Eu acho que eu já tô cansando, na real. Amiga, você podia ter só a @lumapesantos. Ou só a youtube.com/lumashow. Ou só lumashow. @lumashow. Lumashow, youtube.com. Eu vou pensar. Eu vou pensar o que eu vou fazer com a minha identidade. Tô tendo uma crise de identidade no meio do podcast. Eu queria começar esse episódio só agradecendo o @ogneves do Biscoito Podcast, que é um podcast bissexual, pelos conselhos editoriais e de roteiro que ele deu pra esse episódio. Show! Massa, galera! Bora então! Tentativa frustrada de falar alguma gíria da época. Por favor! A gente jura que o terceirão é esse portal mágico que vai mudar nossas vidas, e quando a gente vai pro terceirão, vem todo aquele papo familiar de que a gente tá crescendo, vem as cobranças e etc. A gente tem muitos sonhos e muita expectativa, né? Então, pra começar o papo aqui, eu quero saber de vocês, gente, qual é a expectativa versus realidade em relação ao terceirão? Eu não me lembro direito o que eu pensava quando eu tava no terceirão. Eu acho Difícil, que... né? Nossa, é muito difícil, porque, tipo assim, o meu terceirão é meio... Passou em branco quase em mim. Ai, meu tipo Deus. Essa moto. Passou igual essa moto. Voando, Passou voando. O terceirão passou voando. Foi tipo Achei cara. apropriado. Passou rápido demais. Eu fiz meu efeito sonoro ao vivo. Eu vi massa, bicho. Mas eu acho que passou muito rápido. Eu não da me vida real. lembro direito do que eu pensava, o que eu queria ser. Ai, que bosta, né? Não me lembro. E eu já saí logo do terceirão pra faculdade, então eu meio que sabia, né? Porque tô designer aí até hoje. Minha realidade é essa. Não sei se minha expectativa era ser designer, mas minha realidade é essa. Cara, eu achava que eu ia passar no vestibular de primeira, na real. Uma pena, garotinha. Pena que deu errado. O início de um sonho deu errado. Mas tu sabe que eu tava pensando também, assim, eu não me lembro direito quais eram a minha expectativa e realidade, mas eu achei que eu ia ver a galera pra sempre, tem aquela coisa, último ano, vai ter os encontrões, mas é muito doido, né? Como, tipo, cada um segue a sua vida e foda-se, na real, tipo, quem ficou. Tipo, Não, quem fica. Eu, falciane do caralho, né? Eu tava vendo as minhas fotos, assim, do terceirão e as minhas legendas é tudo tipo... Ai, pra sempre, amo vocês, jamais esquecerei. Deu 2 anos e eu esqueci. Ai, gente, esse episódio tem um certo falar com um cuidado, porque né, a gente não sabe nunca quem vai ouvir. Nossa, eu vou xingar uma galera Existe aqui. sempre a chance de uma queimaceira, assim. Mas eu não lembro, assim, exatamente... as emoções, assim, que eu sentia em torno da expectativa, mas eu lembro que desde o início do terceiro ano, tava muito certo que era, tipo, o meu último ano na minha cidade. Eu vim de uma cidade de, tipo, menos de 50 mil habitantes. Sim, né? E eu sabia que eu ia sair de lá, pra estudar pra um cursinho, pra passar no vestibular, porque eu tinha também muito certo que eu queria fazer uma universidade federal. E aí tinha esse tom de despedida, assim, sabe? Então eu lembro disso, de ser tipo, que ia ser meu último ano de qualquer forma, e que depois dali eu queria passar na universidade, queria fazer jornalismo, já tinha isso também muito certo. Então já representava uma grande mudança, assim. No fim, deu tudo certo. Total, amiga. No início de um sonho deu tudo certo. Eu tive que passar por um ano de cursinho também.
Mas era realmente bem difícil de conseguir passar de primeira, vim de escola pública e tal. Sim. Tu sempre quis fazer jornalismo? Já tinha certeza? Cara, desde o fundamental, desde tipo uma 7ª série, enfiei na cabeça que era isso que eu queria. E aí prestei pra UFSC aqui, pra URGS e pra UFPEL também. De Pelotas? Eu só não passei na URGS, que era de Pelotas. Só não passei na URGS, que era a que eu queria, uma pena. Eu achava muito Filha, você chique não a estaria URGS. aqui hoje, bebê. E eu nunca Agradeço entendi ao por que Senhor. se fala Sim. URGS e não UFRGS. UFIRGS! Nunca soube como fala o nome dessa faculdade. Eu Eu sempre também. fiquei tipo UFRGS. UFRGS. Um oferecimento, UFRGS. UFRGS. O melhor frigorífico da cidade. Parece muito. Mas vocês demoraram quanto tempo pra passar no vestibular? 1 ano só Foi que eu 1 fiquei ano. estudando. Mas estudava, pensa numa bicha que estudava. Arrasou. Eu vim pra Floripa fazer o cursinho aqui já, né? Eu morava com meus tios aqui. E era um rolê 10 horas por dia, 12 horas por dia estudando. É horrível o cursinho, meu Deus. Nossa, Sim, eu lembro que foi a época que eu tive muita caganeira. Que daí eu descobri que era super psicológico. Era super psicológico de ansiedade, tá Só ligado? nessa época, amiga. Aí, Ed, de novo, Juro. os problemas fisiológicos da Lumana. Estamos a 0 episódios sem falar do problema fisiológico da Luma. Gente, eu achei que era intolerância à lactose. Cara, eu tive várias neuras, assim, mas depois eu fui descobrir que era, juro, Mas era assim, eu almoçava e tinha que ir no banheiro. Mas por que eu tô falando isso? Porque não tem nada a ver. Ed, tu não falou a Eu tua tava falando do expectativa cursinho. versus realidade. Eu no terceirão, eu também não consigo lembrar, assim, exatamente tudo que eu esperava. Na verdade, eu me frustrei sobre várias coisas que eu não vou entrar aqui no detalhe, porque daí vai abaixar muito o clima. Mas... Os gatilhos, ele faz os gatilhos dele. A começar pelo... Tá, então. Até me perdi no que eu tava falando. Então vamos de novo. A gente, desculpa, hoje eu tô muito inseguro. Hoje eu tô muito querendo fazer as coisas de novo. Tá. Olha, eu não... Você fingindo naturalidade, como se fosse a primeira vez, né? Olha, sabe que eu não lembro, assim, eu esperava, assim, do futuro mais ou menos o que rolou, que era fazer faculdade também. Eu terminei o terceirão e daí entrei direto, então isso foi muito bom. Eu também. Aí fui seguindo no design e hoje continuo trabalhando como designer. Na verdade, a minha expectativa é um pouco anterior, assim, no segundo ano, quando eu prestei o vestibular por experiência, eu fiz para relações internacionais. Não acredito que tu fez isso, tu era desses. Ele! Eu fiz também, tá? Ai, Pra RI sério? também? Chocada. Nossa, Uau. eu mal estudei pro vestibular. Não, mas tu fez o pra experiência pra RI também? Não, pra RI não, pra jornalismo. Ah, entendi. Ah, achei que Eu era pra queria... mim. Eu fiz 3 vestibulares daí, no caso, pra experiência, o no terceirão e o que eu passei. Uhum. Boto fé. Eu fiz esse... Acho que eu também... Eu fiz os dois, né, no caso. Fiz Eu fiz no segundo e depois no ano seguinte. Aí eu queria fazer alguma coisa nessa vibe, assim, tipo, eu queria trabalhar como... Bom, talvez isso tenha sido uma expectativa... Não é que foi frustrado, mas foi bem diferente. Eu queria trabalhar com tradução e interpretação. Nossa, Então eu amigo, fiz pra sério? RI... Que específico. Aham. Pois é. Eu fiz pra RI, daí depois eu tava pensando em fazer pra secretariado executivo aqui na UFSC, que tinha secretariado executivo bilíngue, que eu queria trabalhar com tradução e interpretação. Só que aí eu segui o meu instinto, assim, do tipo, cara, eu gosto de desenhar, eu sabia sempre que ia tocar o desenhei. interfone. Eu também. Não sei de onde tá tocando, porque... Tava demorando, né? Tava demorando. Vai, amigo, desculpa. Desculpa eu, né? Não, aí foi isso, eu segui o meu instinto de fazer design, porque eu gostava de desenhar, gostava de inventar coisas, e foi bom ter escolhido isso. Fez bastante sentido. Eu acho que se eu tivesse ido para um outro curso, esse tipo RI ou secretariado, talvez eu não tivesse continuado, não. Mas queria dizer que a tua foto do Hangout tem bem a ver com esses cursos. Pra você que não tá Tem vendo mesmo. a foto do Hangout do Ed, a gente vai ter que postar nos secretariado stories. executivo. Tu tá muito com cara de LinkedIn secretariado executivo. Super. A gente vai postar nos stories a foto do Ed do Hangout. É maravilhoso. É maravilhoso. Eu já fui secretário, né? Falando de escola, muito tempo atrás, na terceira série, eu fui secretário do Clube da Árvore. Clube da Árvore? Como assim? Experiências.
Quando eu morava em Rio Grande, eu estudava numa escola, era uma escola municipal, e daí tinha o Clube da Árvore. E aí eles não lembro como é que foi a escolha, se teve uma votação, se foi democrático, se foi nomeação, não lembro. Eu só lembro que eu virei secretário do Clube da Árvore e eu era criança, então, tipo, eu fui perguntar, assim, nossa, eu achava uma coisa muito importante, né? Eu ganhei um caderninho que tinha um monte de árvore na capa, assim. E aí eu fiquei, tipo, o que eu tenho que fazer agora? Não, e assim, né, na minha cabeça de criança, eu tinha, sei lá, 7 anos, não lembro agora. Eu achava, assim, que eu era o ministro do meio ambiente, né? Mas, enfim, eu tenho um lado secretário. Tenho experiência com o secretariado, posso colocar no currículo, né? Tá no LinkedIn. Mas falando sobre isso, eu acho que vou botar no meu LinkedIn também, que eu fui líder de sala nos 3 anos do ensino médio. Olha ele! Uau. Eu sempre era líder, cara, e eu adorava ser líder, porque eu, tipo assim, me achava, tá ligado? Tipo, I'm the leader, bitch. Mas nada, né? Porque não muda nada, você só tem, tipo, coisas pra fazer. Só tem que conversar com o coordenador. É bem chato, na real, mas eu sempre fui... E daí era legal porque eu ficava com a chave da sala. E todos os recreios eu tinha que mandar todo mundo embora, trancar a sala. E aí depois abrir na hora da coisa de novo. Daí todo mundo ficava tipo... Eles me chamavam de Dudu, né? Dudu, abre a sala pra eu poder pegar não sei o quê. Daí eu ficava tipo assim... o que você vai pegar mesmo? Que eu não sei? Me conta aí. Fiscal. Eu era bem filha da puta, assim. E daí, às vezes, eu usava isso a meu favor e ficava na sala com as minhas amigas, assim, tipo, conversando, sabe? Tipo, só nós na sala. Era tão legal. Cara, falando de sonhos de terceirão, eu lembro que é uma coisa muito louca, né? Tu entra no terceirão e tu realmente se acha muito maior de idade, sendo que, tipo, eu não sei, eu pelo menos não ia fazer 18 no terceirão. Eu fiz 18 quando eu entrei na faculdade. Mas era tipo, amigas, quando a gente saía aqui no terceirão, meu Deus, a gente planejava a viagem, não, vamos pegar o carro, ir pra estrada, viajar o mundo. Tipo, quase 30 anos agora, eu moro com a minha mãe, nem minha carteirinha foi renovada do Detran, tá ligado? E era tipo, vamos viajar pra Califórnia, tá ligado? Coitada, sabe? Não consigo nem pagar o ônibus pra chegar no boteco no mês. Quem dirá viajar pra Califórnia, sabe? Mas tu foi pra Califórnia, pelo menos, né? Eu fui com bolsa do Ciência Sem Fronteiras, né, amigo? Mas não, tipo, eu aqui com 18 anos, vou pra Cali, girl. Sabe? Eu fui pra estudar, outro rolê, mas, tipo, tu se acha muito grande, tá ligado? É muito nada a ver. Qual que é a pira, né? Nada a ver, eu não consigo explicar também, que tem essa vibe, assim, né? Tipo, meu Deus, a gente é muito velho, tô no terceirão. Fazer vestibular. É tudo muito louco, porque, tipo, a vida adulta nem é tão legal assim, sabe? Por que a gente tava comemorando? Mas é muito essa síndrome, assim, acho que, tipo, quando tá na 8ª série, aí tu já se acha muito adulto, que tu é a última série do Fundamental. Aí tu entra no ensino médio, tu se sente o máximo, mas no segundo ano tu já tá julgando quem tá entrando no ensino médio. Tipo, espirrado do primeiro ano, sabe? E aí quando tu tá no último ano, tu fica tipo, eu sou a dona da escola, dá licença. Sim. E aí tu entra na faculdade, tu não é ninguém. E é um ciclo eterno, entendeu? É verdade. Sim. Quando eu entrei no primeiro ano, eu ficava assim, agora eu tenho química, eu tenho física. Tipo, vai cagar, cara. Tipo, sabe, foda-se. Sim, rolava muito isso de você ficar querendo dizer que tinha matérias separadas, né? Sim. Quando ia do fundamental pro ensino médio, só que isso não é bom. O caderno separado em matérias. A minha escola do ensino médio era só ensino médio. Então, quando eu entrei lá, era tipo muito wow, sabe? Agora eu sou adulta, eu tô na escola do ensino médio, não tem pirralhos aqui, sabe? Tipo, coitada. Pirralhos, é ótimo. Não, pelo menos no meu colégio, o marco de tu entrar no terceirão é porque o terceirão podia fazer moletom personalizado. E era o único que podia andar com moletom diferente no colégio. Aí, sei lá, no meu colégio tinha as Olimpíadas, né? Porque tinha semana de gincana. Aí o terceirão sempre espalhava pelo colégio, tipo... sabe assim, fazendo suspense de qual que ia ser o tema do ano, do terceirão e tal. Nossa, que legal. A gente achava um máximo. Os terceirão podia estender bandeirão, umas paradas assim pelo colégio, sabe? Pra começar a aquecer pras Olimpíadas, tá ligado? Tipo branding. A nossa escola era bem restrita, assim, não podia usar casaco que não fosse, tipo, preto, branco, azul marinho, sei lá. E daí o terceirão podia fazer o moletom que quisesse. E eu lembro que deu uma treta também no meu, porque eu já era designer, eu queria fazer o meu moletom, né? E daí eu queria escrever Free Hugs. Ai, que merda!
E ninguém queria escrever free hugs. Então todo mundo ficou tipo, é ridículo. E realmente é ridículo. E aí o menino falou assim, tá, eu só aceito botar free hugs se a gente colocar terceirão sem freio nas costas. Daí tem na frente o free hugs e na trás, assim, terceirão sem freio. Socorro. Tem essa pira do segundo ano aí, da gente já se achar grandão. A gente tentou meter um moletom no segundo ano que deu super errado. E o nosso ano era segundo E. E aí a gente queria fazer segundo Eat Me, do Pac-Man. Tipo, Eat Me, né, do inglês é me coma. Só pra ficar a tradução aqui. Era essa a nossa pira. Não, pensa se passou pelo coordenador. E daí eu não lembro o que a gente colocou, não era Eat Me, era... O que era com E? Cara, eu não lembro o que... Aí o coordenador aprovou colocar Excel. Cara, eu não lembro qual que era. Era It Me, e daí eu não lembro o que a gente transformou, assim. É só segundo E, sei lá, mas a nossa abertura era do Pac-Man. E aí tava escrito It Me na bunda. Nossa, era maravilhoso esse moletom. Foi o que fiz. Ah, It Me na bunda, amiga. Que polêmica. Ousadíssima. Que à frente do tempo. Segundo ano sensual, hein? Que nem o outro, o segundo ano também tentou emplacar o segundo Duca. Que era o segundo D, que eles botaram, era Nossa, D Duca. unidos com amor, mas era pra ser tipo do caralho. Que também não do passou no caralho. coordenador, entendeu? Ai, gente, que coisa sem graça. Eu fico imaginando ser pai de adolescente, deve ser fogo, né? Porque é uns troços ridículos, tu não pode nem dizer pra criança que é ridículo. É uma fase ridícula. Tu tem que Eu fico apoiar. imaginando esse coordenador que tinha que parar no dia dele pra decidir se passava ou não passava no moletom, tá ligado? Tipo, lidando com Colégio adolescentes pra católico. sempre. Eles não crescem nunca. Sempre tem adolescentes novos chegando. Sim. É o inferno, tá ligado? O ensino médio é o inferno. É, trabalhar numa escola de ensino médio deve ser assim, realmente, pagar pecado, cara. Deve ser difícil. Foda, né? Deve. Sabe o que? Isso é muito doido, a galera que trabalha. O jogo vira muito, né? Tem um amigo meu que saiu do colégio ele fez teatro na UDESC e agora ele é, tipo, professor de teatro lá no meu colégio, tá ligado? Ele é da... Ele trabalha... Ele não é como... Eu não sei se é como orientador, assim, mas ele trabalha junto com a coordenadora. E, ai, cara, é muito engraçado Mas tem ver gente esse que jogo gosta, virando, né? sabe? Cara, eu gostava muito de trabalhar na escola, tipo, fazer coisas, assim. Tipo, quando eu tava sem nada pra fazer, eu resolvi me voluntariar. Ai, meu Deus, era muito CDF. Me voluntariar pra trabalhar na biblioteca. Daí, eu ficava lá a tarde inteira na biblioteca com a bibliotecária, a Lu. Ai, ela nunca vai escutar isso aqui, mas Lu, eu amo muito você, eu tenho muita saudade, eu adorava trabalhar lá. E aí a gente ficava, tipo, tomando chimarrão, comendo uns docinhos, encapando livro. Daí eu comecei a ficar amigo com todo mundo da escola. Aí o diretor pedia pra eu contar as moedas do Xerox, porque a gente tinha que pagar o Xerox. Era tipo 15 centavos, 10 centavos. E eu ficava a tarde inteira contando moeda. E daí eu podia trocar todo esse meu trabalho por um lanche na cantina. Eu vendia meu trabalho por lanchos. E eu amava, Mas amava. sempre tinha a galera da biblioteca, né? Tipo, claro, se o colégio tem... Eu amava. biblioteca. Mas sempre tinha uma galera que tava sempre na biblioteca, mano. Eu adorava ficar na biblioteca, só que eu nunca fui muito leitor, até hoje. Até hoje eu gosto de ficar na biblioteca por causa do ambiente, sabe? Mas não pela... Absorvendo conteúdo por osmose. É, tipo isso, assim, eu me sinto muito bem, de verdade, não tô brincando não. Mas eu não sou do tipo, tu não vai me ver na biblioteca, provavelmente talvez eu esteja lendo, mas eu vou estar lendo o mesmo parágrafo, tipo, 4 vezes, assim, sabe? Porque eu me desconcentro muito, então eu não tô, de fato, assim... Eu gostava muito de ficar na biblioteca na época do colégio. E eu queria ter trabalhado também. Eu passava muito tempo, assim, depois da aula, dentro da escola, porque eu gostava de ficar lá. Nossa, mas eu ficava, adorava. tipo, fazendo as minhas coisas. Às vezes eu ficava na biblioteca na hora do intervalo, assim, tipo, eu não fazia recreio com os meus amigos. Pera, moto. Eu não fazia recreio com os meus amigos, eu ficava, tipo, eu ia pra biblioteca, ficar com a Lu, tomar chimarrão no recreio. Fica com a Lu. E que eu acho que eu me achava mais adulta que os outros, sabe? Ai, eu sempre tinha essa pira, velho, que merda. Diferentão É, da diferentão. escola. Nossa, definitivamente eu não era a pessoa... Cara, eu acho que eu consigo contar nos dedos as vezes que eu entrei na biblioteca e provavelmente eu fui obrigada por causa de um professor. Eu também, zero lembranças de biblioteca. Tipo, nem fazer trabalho, assim.
A galera sempre ia lá pra casa pra fazer trabalho. Nossa, trabalhos. Isso me Tem dá essas saudade, memórias. cara. Tipo, reunir os amigos da escola pra fazer trabalho de aula. Era divertido. Nossa, sim. A gente tinha, eu e meu grupo de amigos, a gente tinha uma tradição que a gente sempre fazia o trabalho e depois vinha um filme de terror. Era o nosso rolê, assim. Cara, eu e uma amiga minha, eu vou contar mais um. Porque sempre tem coisa fisiológica. Mas eu lembro que eu e minha amiga, a gente ia pra casa dela estudar. E eu nunca me esqueço, a gente, tipo, estudava meia hora e depois jogava. Ela tinha o PlayStation 1, ela tinha ganhado. E jogava Pepsi Man. E a gente tava, tipo, no colégio, assim, com aquele chulé, sabe, de colégio. Nossa, cara, muito engraçado. Aí a mãe dela entrava no quarto, a gente, tipo, devorava um saco de bala de banana, assim. Nossa, era uma coisa muito... Super não De bala de estudando, banana. sabe? Teve um dia que a gente foi estudar história. Tipo, nossa, muito podre estudar história, assim. A gente não conseguia estudar. A gente tentava e não dava, sabe? Porque era gente muito palhaça. E quando a gente viu, a gente comeu um saco. Eram 80 balas de banana, a gente contabilizou. Tipo assim... Cara, olhando pra trás, assim, eu fico pensando, tipo, como tem muita coisa que a gente não sabia que era importante ou como fazer e que teria mudado toda a nossa vida na escola, né? Tipo, esse lance de passar tempo na biblioteca na hora do intervalo. Cara, intervalo é pra descansar, sabe? Daí eu ficava o dia inteiro em função de fazer atividade e estudar, porque daí na hora da aula eu tava fazendo isso. Daí na hora do intervalo eu também tava fazendo isso. E aí eu vejo que depois eu levei... tipo, tarefa, assim, na hora do intervalo? Tipo assim, eu aproveitava pra fazer pra ver a matéria da aula que vinha seguinte, sabe? Meu Deus, amigo. 10. Eu achei que eu era nerd. Principalmente no terceirão. Não, tinha gente muito mais nerd CDF do que eu, assim, eu não era, tipo, o cara inteligentão, não. Justamente por isso que eu fazia isso, porque eu sempre tive muita dificuldade, tipo, com exatas, né? Todas as exatas. Botava número no rolê, era a minha morte. Até hoje é assim. Então eu tinha que estudar o dobro pra não me ferrar, né? Nunca tinha intervalo pra nada. Nossa, amigo. Nossa, amigo. merda. Eu fiquei pensando Chegou nisso no CLT, agora. então obrigado. Ele faz a estafa dele. Cara, mas no recreio, às vezes, eu fazia as tarefas, assim, das coisas que eu não tinha feito, sabe? Que eu tinha esquecido. Daí eu copiava de alguém ou emprestava meu livro de inglês. Sim. Porque eu amava fazer as coisas de inglês. E daí eu fazia tudo antes, pra na hora da aula de inglês eu não fazer nada. Daí eu ficava emprestando meu livro pra galera copiar, sabe? É aquele rolê do copia, mas não faz igual. Que a gente tava falando do outro O episódio. famoso copia, mas não faz igual. Cara, eu não lembro o que eu fazia no intervalo, sabe? Eu fiquei pensando... Mas houve um surto coletivo, eu acho, quando a gente chegou no terceirão, que os guris... Eles começaram a retroceder, assim, no tempo, eu acho. Voltar no tempo. Primeiro que, do nada, eles começaram a jogar futebol. Sabe? Tipo, quando a quinta série vai pro recreio jogar futebol. Se tiver algum guri da minha turma... Gente, sério, que coisa bizarra. Do nada, pareceu a quinta série no terceirão, sabe? E a minha sala já era muito zoada pelo colégio inteiro por ser a sala dos nerds. E aí, quando viram que a galera tava jogando futebol... eu vou chegar nessa pauta depois. Mas só pra... dar um contexto, tipo, a galera achava a gente muito nerd, assim, sabe? E aí, quando viu os guris jogando, tipo, futebol na hora do recreio, chegando suadaço, sabe? Terceirão, Nossa, suadaço! fedendo, aquela coisa nojenta. Fedendo pra caralho, e tinha que ligar aqueles ventilador, tá ligado? Aquele Sim, cheiro de teto, guri assim, suado. puta que bosta. Sim, e aí também teve outro surto coletivo que eu lembro que a galera na sétima série jogava muito truco na hora do recreio. Ah, teve essa fase E aí também, no terceirão teve também, tipo assim, na hora, mano, fechava ali, parecia uns velhos daí, eram meu Deus uns do trancados céu. de Benjamin Button indo e voltando o tempo todo, sabe? Era o Peter Pan com o Benjamin Button, Era uma tudo misturado. Era uma Combinação mistura. péssima. Eu no recreio ficava pelos bancos com as minhas amigas, com o namorado, assim, mas nada muito especial, não. Cara, na minha escola, os guri, eles tinham uma pira de esconder o extintor de incêndio da sala na mochila de alguém. E daí, às vezes, a gente voltava do recreio. E aí alguém falava assim, abria a mochila e tinha um extintor dentro. E ficava assim, gente, como é que esse extintor foi parar aqui? E aí os guris se matavam de rir, assim, sabe? Tinha essa pira, cara. Nossa, muito idiota, né?
Às vezes rolava umas brigas, assim, de intervalo. Porque tinha 2 grupos, assim, mais populares. Um era dos meninos que estudavam comigo, que eram os meus amigos. E outro era dos amigos do meu namorado. E eles tinham muitas tretas. Então, de vez em quando, todo mundo já ia pro recreio preparado, sabendo que, tipo, ia rolar um Fight. quebra-pau. Hoje entendeu? vai rolar um Chocada. fight de bumbum. Tipo isso. Ah, é. Esse negócio de briga, cara, eu lembro de uma vez, daí não foi no terceiro ano, foi no primeiro. Eu saí pra ir no banheiro, e daí quando eu voltei, tipo assim, eu saí pra ir no banheiro, tava tudo bem. Quando eu voltei, tinha um dos meninos da turma que eu não vou falar o nome, né, mas ele tava com a mão sangrando, e aí estavam carregando ele pro banheiro, e daí, de repente, eu olhei pro lado, tinha uma outra menina desmaiada e também estavam carregando ela pra me ligar. E foi tipo, cara, eu fui dar uma mijada, sabe? Não deu, assim, tempo de acontecer. Eu fiquei, gente, o que rolou? Aquele meme nosso, o que rolou? Aí depois eu fui descobrir que é porque... Eu tava lavando o cabelo. Depois eu fui descobrir que é porque tinha um vidrinho assim na porta da sala. E daí esse menino, ele foi, sei lá, fazer alguma brincadeira, alguma zoeira, e ele deu com a mão com tudo e quebrou. Aí, tipo, super cortou a mão dele assim profundamente. E daí a guria viu sangue e desmaiou. Entendeu? É muita expectativa e realidade da briga, né? Ai, teve uma vez, E eu achando que, tipo, tinha dado fight, assim, né? Mas só quebrou Não. um vidro e a guria desmaiou. Cara, mas teve uma vez, agora me lembrou essa história. Eu não sei o que rolou. Eu não tava no terceirão ainda, mas era com a galera do terceirão, assim. Que vazou, assim, na hora do intervalo. Tipo, fulano vai brigar com fulano depois da aula. No portãozão, no portãozão. Que era o portão que tinha que sair os 2 colégios, assim, né? Que a saideira do colégio, tipo, no portão grande, dava de frente com os 2 colégios. O meu e o outro da frente, no caso. Não quer fazer propaganda. Sem fazer propaganda. E aí, cara, teve essa assim, tipo, fulano vai brigar com fulano. Eu nem sabia que era. Eu sei que, cara, bateu o sinal de acabar aula. Mano, era tipo as portas abrindo, assim, a galera saindo correndo pra ir, tipo, no portão. Ficou uma Pra assistir a briga. Nem aconteceu nada, eu acho, nem me lembro. Não consegui Oh, assistir. mas eu lembro uma Tinha vez muita gente. na escola mas não tem a ver com briga, mas tem a ver com sangue. A gente tava jogando, não era o terceirão também, mas é história de escola, né? Fuck, entramos nesse vortex. Mas daí a gente tava jogando 3 cortes. Vocês lembram desse jogo? Sim, eu odiava, era muito ruim. E Odiava aí, também. eu amava. E aí alguém adorava. cortou assim numa menina e ela foi sair de perto e tacou a cara num pilar da escola. Tipo, cara, a cara dela rachou. Seu sangue pra porra, assim, foi a Ai, coisa tô mais rindo com assustadora. Sim, tadinha, Meu Deus. cara, foi Antes horrível. tivessem deixado cortar na cara dela. Levasse uma bolada, sabe, menos doído, sei lá. Não adianta fugir do corte, tá ligado? Só que daí ela levou de outro jeito, coitada. Ela literalmente cortou, né? Ai, que horror. Nossa, eu odiava, gente. Eu odiava tudo que tinha de esporte e educação física até hoje, mas naquela época muito mais. Quer dizer, hoje eu não odeio esporte, não. Que eu descobri os esportes legais, tipo natação e badminton, que eu descobri na educação física. Badminton, what the fuck? badminton? Eu nem sei também. Que coisa Badminton de também rico. conhecido como peteca. É o secretariado executivo, falando ali no fundo É um dele. alter ego. Não, badminton é aquele jogo que é uma peteca e é uma raquete, parece que é de tênis, mas ela é mais comprida, assim. Bota fé. É um esporte que ele é mais popular lá nas Europa, lá. Mas ele é jogado no Brasil também. E aí, eu não fazia educação física, tipo, no ensino médio, eu acho que no segundo ou no terceiro ano, eu decidi que eu não ia fazer mais, tipo assim, não sou obrigado. Aí era desgastante, sabe, tipo, eu não encaixava, não aprendia, eu não queria também, e daí, de novo, a educação física, eu pegava meu livro de biologia, pegava as coisas e ficava estudando. E daí eu gostava porque era um esporte individual, quer dizer, eu não tinha aquela coisa do levar isso pra terapia, né? Eu não tinha aquela coisa do, sabe, tipo, ter pessoas dependendo de mim e eu dependendo delas e tal. E eu tenho uma mira boa eu tenho até pra matar mosquito, gente. Vocês têm que ver a minha habilidade de matar mosquito com uma mão só. Eu dou essa o mosquito cai morto no chão. Porque era aquela coisa, né? O bimestre era de vôlei, todo mundo jogava futebol. O bimestre era de basquete, futebol. Era handball, futebol. Então eu era o ano inteiro jogando futebol. E daí, se eu já não gostava de nenhum dos 4 esportes, que dirá de futebol, né? Nossa, eu tô parando pra pensar aqui. Eu acho que eu não tive educação física no terceirão.
Foda-se. Tem essa pira. Tinha alguns colégios algumas que... escolas que Não, não tem eu entrei mesmo, num né? buraco, eu entrei num buraco que eu fiquei, cara, no terceirão eu não me eu lembro fico de chocada ter que tem umas educação escolas física, hoje em mano. dia que você pode levar o comprovante de que você faz academia, que vale pra uma educação física. Aham. E coisa tosca. Educação Sim. física é mó legal. Eu tinha uma galera que fazia yoga, coisas assim, daí tinha essa coisa bem moderna, assim, eu faço caminhada no Parque de Coqueiros, daí valia como educação física. Meu Eu Deus. tinha um amigo que fazia xadrez, gente. Ele fazia como educação física dele era xadrez. Eu lembro que, falando de novo sobre a minha sala, que todo mundo achava a gente nerd, mas sempre nas Olimpíadas, tipo, a minha turma nunca era a turma... Ai, sabe bem aquele clichê de filme americano de adolescente, assim, que tem a galera do futebol, que são os bonitões da escola, e tem sempre os nerds. A minha sala era os nerds, tipo assim, a gente nunca ganhava nada nas Olimpíadas, tipo, futebol, às vezes conseguia entrar ali numa semi, mas sempre ganhava, tipo, Olimpíada de Matemática, xadrez, sabe? Assim, torneio intelectual. Fofos. E a abertura do desfile também, às vezes, a gente ganhou por muitos anos. Como assim ganhou a abertura do desfile? É que nas Olimpíadas, tipo, cada turma tinha, sei lá, o terceirão tinha mais tempo de desfile. Todo mundo esperava os desfiles do terceirão, assim, porque eram os mais... Era o topo da cadeia, assim, da Era o pirâmide. topo da topo da cadeia, cadeia. assim, a galera se produzia. Aí, tipo, desde da primeira série até o ensino médio, tinha um desfilezinho, assim, da abertura das Olimpíadas. E aí tinha, sei lá, 1 minuto pra cada Que turma. evento. Era um evento, cara, era uma semana, era um evento, Pois assim. que loucura, né? Vocês já foram líder de sala, tirando o Jurek, que já foi? Eu nunca fui. Nunca fui aluna de destaque. Tinha isso na escola de vocês, aluna de destaque? Não tinha isso. Não tinha Não de tinha aluno de líder? destaque, não tinha líder de turma. Eu fui oradora da formatura, se isso servir. Mas só isso. Não, eu nunca quis ser líder de sala, mas aluno de destaque foi uma frustração que eu fiquei, cara, eu acredito que... Tu mesmo queria eu ser? tentando muito hard... eu tinha uns objetivos na vida, assim, tirar 10 numa prova de matemática, era um objetivo, e tentar ser, pelo menos, uma aluna de destaque. Mas eu era uma aluna muito mediana, e aí não dava pra mim. Mas aí tinha o encontro dos alunos de destaques que a coordenação fazia, com lanche e tal. Mas era de destaque Sempre resume em acadêmico. comida, né? Tudo resume em pizza, na real. Sabe, tipo, meus parabéns, vocês são bons mais do que os outros. Sabe? Era destaque acadêmico, Vocês então. Era... fazem os outros se sentirem um lixo. Era Ah, tipo, tá. nossa, eu era uma Eu aluna era- muito mediana. Eu era bem nerd, assim. E eu era, tipo, muito competitiva, assim, muito comigo mesma. Se eu tirasse qualquer coisa menos que 9, Nossa. eu ficava muito chateada comigo Nossa. mesma. Eu O também. meu era tipo assim, se eu tirar um 7zão aqui, show de bola. Tá na média, tá tudo bem. Tá né? na média, tô dentro, filho. Nossa, foram poucas vezes, assim, só em rolê mesmo de física, química, que foi alguma coisa menos que os 9, assim, de chegar nos 8. Nossa, não. Nossa, amiga. Mas, tipo, também não era difícil, Tu sabe? colava? Tu era a pessoa que nunca colou na vida? Nunca colei, Ah, nunca colei. mentira. Tu nunca escreveu os Tipo, capítulos do livro dentro Eu dos também teus nunca dedos? colei. Não, eu era nerd e eu era popularzinha. Eu era amiga Ai, da galera olha ela. popular. Eu E era também. nerd e era tipo, a galera ia pra minha casa estudar antes das provas, eu explicava a matéria Nossa. e tal. Temos Eu uma queria abelha fazer rainha entre nós. trabalho comigo. Tinha uns trabalhos muito grandes de história e geografia. De a gente ter que vestir roupa, caráter, ter que fazer um monte de coisa, uns trabalhos gigantes, assim, cada ano tinha um. E aí tinha uns amigos popularzinhos que eles iam bem mal, né? E às vezes eles estavam sempre pendurados, sabe? E eles vinham pra fazer comigo esse trabalho, só que eu era nerd, mas eu não era trouxa. Aí eu coordenava o grupo e saía distribuindo tarefa, eles faziam tudo que eu mandava, os trabalhos ficavam ótimos, eu tenho boas lembranças. Amo. Trabalhos de história, Nossa. de colonização italiana Enquanto e a tal. Bruna dava aula, eu jogava PlayStation. Nossa, era muito legal. Saudades. Eu era muito assim Eu também. só tirava 10 em religião, que nem religiosa eu sou, e educação física. Religião.
Nossa, gente, eu era muito. Eu acho engraçado, né? A Bruna super CDF e eu jogando PlayStation com chulé comendo um saco de bala de banana, sabe? Enquanto isso, no universo paralelo. Mas, nossa, eu colava muito. Eu escrevia dentro da borracha, eu escrevia nos dedos, assim, dentro dos dedos, Caralho. os capítulos do livro. Nossa. Eu me arrependo, até hoje não fazia a técnica do CD de colar. Eu saí Que da técnica. escola sem fazer a técnica do CD. É. O que é isso? Tu corta uma meia-lua, pega um papel, faz tipo um CD. E aí tu corta no meio, vai ficar uma meia-lua. Aí tu pega uma taxinha, tipo, tu escreve toda a matéria nesse pedaço de papel, nessa meia-lua. Aí tu tô pega uma rindo. taxa, fixa embaixo da mesa e ele fica, tipo, botando pra dentro, pra fora. Pra dentro, pra fora. Deu pra entender? Ah, sim. Ah, Sim. caralho, que genial. Mas depende muito da tua carteira, né? Tem Da toda uma carteira que o produção, seu né? colégio tinha tem. todo um ângulo. Hã? É toda uma produção, assim, do rolê. Não, toda uma produção. Mas eu escrevi em borracha, escrevi em carteira, escrevi em bilhete dentro do estojo, escrevia embaixo da Bilhete perna, dentro do botava o estojo. papel embaixo da perna. Não tinha isso também, tipo, a hora que ia começar a prova, falava, tem que tirar todo o material de cima da mesa. Tem que tirar Fica só todo o material. com uma caneta, Gente, mas um aí lápis. escrevia na mesa e botava a borracha em cima. Tipo, sabe? Não tinha como me barrar. Não tinha como me parar. Vamos pegar uma Sacou? foto de uma borracha gigante escrito assim, borracha da Luma, tá ligado? Toda a matéria escrita na borracha. O que eu fiz de mais transgressor foi vender redação e trabalho. Meu Deus, a Bruna era muito, tipo, a abelha rainha CDF Zona. Ah, eu aproveitava, né? Tinha um amigo meu desse que, tipo, tava sempre pendurado. Ele nem pra pesquisar quando Sempre tinha que pendurado é ótimo. apresentar um trabalho, ele não pesquisava. Aí ele me pagava, eu pesquisava o que ele tinha que apresentar, grifava tudo pra ele estudar. Chocada. Vendia. Eu nunca me esqueço que eu contei com orgulho pra minha mãe, assim, numa prova de história. Eu falei, mãe, eu tirei 6,5 na prova de história, mas eu não colei. Aí minha mãe ficou puta, você colou, devia ter colado, tirar 7, minha filha, o importante é passar. Nossa, depois que ela me disse isso, a minha vida, ela mudou, assim, ó, da água pro vinho. Essa frase entrou na minha cabeça, o importante é passar. Nossa, minha filha, era o 7, era tu, tava soltando foguete. Cara, eu nunca colei primeiro porque eu era muito, assim, certinho. Então eu achava, nossa, o ápice do pecado colar. E... O ápice do pecado, cara, muito bom. E daí também porque eu era muito cagão, então eu tinha medo, assim, né, de ser pego. Nossa, e gente. era uma mistura das duas coisas. Então não é porque eu não precisava colar, que é o caso da nossa amiga Bruna. A Bruna claramente não precisava colar, né? Agora, eu várias vezes, eu me vi em uma situação que eu fui tentado, assim, entendeu? Que eu, tipo, se eu colasse, eu teria tirado a nota que eu precisava, mas eu não colava. E eu não só não colava, como eu não passava cola também, porque eu achava um disparate eu não pegar cola de ninguém e eu passar cola pros outros. Então eu não passava. Então, mas assim, todo mundo já me conhecia. E daí era tipo, quando entrava algum aluno novo, já era aquele momento de Edésio não passa iniciação. cola. Você não conte com o Edésio, você conte com ele pra outras coisas, mas na hora da prova você não ouse incomodá-lo. E... Nossa, eu passava muita cola, muita cola. Não, eu não Eu passava não cola lembro de jeito de nenhum. passar. Eu acho que eu era do time do 10. Acho que eu Nossa, não gente, eu passava trocava também, prova. não lembro. A minha amiga No meio fazia da isso. prova. Ai, que ódio, que me dava um medo desgraçado quando a minha amiga pegava e trocava a minha prova com a dela. Ficava tipo assim, ai, Vanessa, e agora? O que eu Nossa, faço? vocês são E aí tinha que doidos. responder as Pensa coisas eu. pra Vocês ela. são doidos. Pensa eu que fui fazer a troca, a gente trocou, eu e meu amigo. E na hora eu falei 1, 2, 3 e já. Eu joguei a prova na mesa dele, ele não jogou a prova na minha mesa. E aí eu fiquei sem prova. Eu fiquei sem a prova na mesa. E eu tipo, tem que jogar a prova no chão, joga a prova no chão. E aí nisso o professor tava indo pra porta. Quando ele tava de costas, indo pra porta, a gente falou, vai, troca! E ele não me ouviu. Aí eu joguei a prova. Aí nisso o professor virou de novo pra sala e eu, puta que pariu! Aí eu olhei pra baixo, assim, como se eu estivesse amarrando tênis e eu, joga a prova no chão, joga a prova no chão! E daí ele jogou a prova no chão e eu, tipo, levantei assim. Que tensão, Escola gente. Wolfmaier de atuação. Escola Wolfmaier de atuação, tipo, ups, minha Que prova. Que aí eu, tensão. Não. O que me dava raiva, tinha na turma de vocês aquela pessoa que ela não estudava e ela tirava uma nota melhor do que a tua? ai, Ai, sempre. amigo, eu era essa pessoa. Eu não era muito estudioso. Tanto que a hora que eu falei ali do cursinho, cara, eu fazia cursinho junto com o terceirão, mas eu ficava jogando stop e jogando joguinho de celular com meus amigos o cursinho inteiro. E eu passei de primeiro em segundo lugar no vestibular, velho.
Não sei como que eu consegui isso. Esse que é Nossa. o gênio do grupo, não sou eu. A é o nossa sala Jurek. de aula, a nossa nossa KK KK Class Class. aqui, ela tá bem, tipo... ela tá bem cheia de personagens, né? Tá bem equilibrada. Mas que fique claro, eu não era nada genial, assim, é porque era fácil a escola. Eu Depois também no não era cursinho, genial. eu rebolei bastante, assim, tipo, física, química, era horas de monitoria, uns bagulho que eu nunca tinha visto no ensino médio. Então, tipo, nossa, eu quebrava a cabeça, assim. Cara, O ensino médio parecia É que eu mais acho fácil, que eu era né? muito desapegado, assim. Eu acho que quanto mais desapegado eu era, melhor eu ia, assim, nas matérias, sabe? Então eu ficava, tipo, de boas, assim, vivendo a minha vida. E aí eu ia bem. Não sei explicar, juro por Deus. Então, já que a KK Class tá formada, temos aqui vários tipos de aluno. Agora é hora de prova surpresa. Ai, meu Deus, como assim vocês estudaram? Ah, não, professor! Cara, deixa eu contar a minha história de prova surpresa. É rápido, eu juro. Antes do game, uma pausa. Teve um dia, comercial. antes do game, uma pausa. Eu preciso contar essa história, cara. Teve um dia que eu faltei, e aí eu faltei na aula, beleza. E depois no dia seguinte eu fui. Mas assim, foi um dia normal. Eu não perguntei o que aconteceu na aula anterior, porque as matérias eram todas diferentes e a gente só ia ter a matéria de matemática, acho que na semana seguinte, entendeu? Porque tinha aquele lance, né, de tipo, tinha matemática na segunda e na terça, aí depois era só na outra semana. Enfim, o que aconteceu foi que o professor marcou uma prova naquele dia que eu faltei. Momentos. E eu fui descobrir da prova semanas depois. Então, tipo assim, deu muito tempo pra todo mundo me falar. Deu muito tempo pro professor comentar de novo. E, tipo, foi absurdamente, assim, velado. Eu fui boicotado num nível que vocês não Nossa, fazem amigo, ideia. E quem daí... te falou? Ninguém. E assim, ó, eu hoje com 26 anos adulto entendo que nada é unilateral. A gente tem um pouco de culpa. Então, assim, eu podia ter perguntado. Mas vocês entendem que, tipo, cara, se tem uma prova de matemática, que é uma matéria difícil, né? Ainda mais assim no terceirão. Tu comenta, sabe, em 3 semanas antes da prova, não é possível que ninguém comentou, ninguém, tipo... O professor diz, tipo, vai cair na prova, Vai cair na não vai prova. cair, E você então, não tinha pra nenhum lembrar o amigo, que vai cair na amigo? prova. Tipo, você não tinha nenhum amiguinho, assim, que te falou assim, Então, amigo... Tinha, o nome dessa amiga é Fabiana. Fabiana, se você estiver ouvindo, a Fabiana me ligou na noite anterior ao dia da prova pra perguntar se eu tinha estudado pra prova. Mentira, nossa. E aí foi dessa amiga. maneira que eu descobri e eu fiquei tipo, como assim tem prova amanhã? E dela Fabiana, ficou, por que você não falou Tudo antes, bom? Nessa Fabiana? noite ele não dormiu. cara, eu não quero brigar com a Fábio anos depois, até porque isso não virou uma questão na época, não, só tipo, Fabiana. eu só ri de nervoso, estudei o que deu pra estudar e no dia seguinte eu me fudi na prova, óbvio. Mas foi, cara, esse meu trauma, assim. Daí depois eu fiquei muito mais ligado, eu não confiava mais em ninguém. Se eu faltava, daí no dia seguinte eu já ia lá na orientadora, na galera que cuidava, né? Porque a minha irmã, inclusive, ela é pedagoga e ela trabalha com orientação. Então hoje eu sei tudo que o orientador faz. Aí eu ia lá, e eu já sabia na época também, porque ela já trabalhava. Daí eu ia lá e perguntava, sabe? Tipo assim, eu acabei faltando ontem e tal. Sabe se o professor marcou alguma coisa que eu confiava mais em ninguém? É isso. Eu protesto, Correto. hashtag eu protesto. E assim como eu, quem nunca chegou na escola e descobriu que tinha uma prova porque o amigo jogou essa bomba assim do nada? Vai ter prova hoje, e você claramente não tinha estudado. E por isso a gente vai relembrar esse momento delicioso da escola e jogar um jogo que funciona assim, ó. Eu separei algumas perguntas aqui com alternativas, né? Aquele jeitinho A, B, C, daí você tem que escolher a alternativa correta. Todo mundo lembra como é que funciona, né? E aí, vamos lá então. Vamos ver quem ainda lembra de algumas coisas que a gente aprendeu na época e achou que talvez ia saber pra sempre. Esse é o momento de testar. Tinha que ter opção D, porque eu sempre botava D de Deus quando eu não sabia. D de Deus e C de Cristo, né? D de Deus, C de Cristo, adiamente. Adiamei. Então, vamos começar. Eu tô até com a minha ficha de apresentador aqui na mão pra começar esse passo a repassa. Vai ter torta na cara, só que virtualmente. Ai, nervosa. Eu também tô, que eu sei que eu vou errar. Temos aqui o time vermelho, que é o time Luma. Palmas pra Luma. Yeah! E o time amarelo, que é a Bruna. Yeah! E o time azul, pode ser azul, Ju? Eu acho azul muito heteronormativo, eu quero ser o rosa. Isso, então o time rosa, que é o Jurek. Palmas pro Jurek. Vamos lá. Quais o menor e o maior país do mundo? Tempo. Não tem tempo.
Não é a B e C? Não é a B e C, Tá, amiga? o menor é o Vaticano, não é? Amiga, mas acho que tem eu tenho que dizer as alternativas. alternativas. Mas tem a B e C, não tá, tem? desculpa. É porque ele falou tempo e eu achei que era só mesmo. Gente, me perdoa, eu tô muito confused. Alternativa A, Vaticano e Rússia. Alternativa B, Nauru e China. E eu não já deu a resposta, então vamos trocar a pergunta, né? Eu sou claramente a Hermione que fica levantando a mão assim. It's not Leviosa. It's Leviosa. Leviosa! Desculpa, gente. Não, é o Eu sou Vaticano. competitiva. Nossa. Eu sou competitiva. É capaz de eu Mas qual falar, que era? tipo, ai, sei lá, não é Santa Catarina. Sabe? Era o Vaticano e Rússia, né? É a primeira, né? Sim. Tá. Eu nem ouvi a terceira, mas era. Porra, difícil. Tá. Então vamos de segunda pergunta, já que a primeira foi... Era um teste, Já não valeu ganhei Hermione pontos. levantou a mão. A primeira era só um Era o teste. aquecimento. Era aquecimento. Segunda pergunta é uma pergunta de matemática. Quantas casas decimais tem o número pi? Alternativa A, 2. Alternativa B, centenas. Alternativa C, infinitas. Alternativa D, 20. E alternativa E, milhares. Ó, vou contar até 3 e aí no já vocês falam a letra que vocês escolheram, tá? 1, 2, 3... Nossa, precisa contar tão devagar assim, é 10. 1, 2, 3 e já! C! Todo mundo foi na resposta. Deixa eu clicar aqui no ver resposta porque eu não sei. Infinitas! Todo mundo acertou! Um ponto pra cada time. É porque é uma tá certo, dízima. o pi é É uma infinito. dízima, não é? Que daí é infinito. Eu só lembrei porque tem uns campeonatos que a galera tem que falar o máximo que conseguir, porque é infinito, né? Do pi. É infinito. Vai, Agora vamos próxima com uma pergunta. questão de química. Que eu amo química. O problema da Eu química é só gosto o de número. química, eu não posso decepcionar a professora Jaque. Um beijo pra Jaque, que era minha segunda mãe, a gente conversava no intervalo. Ah, lembrei o que eu fazia no intervalo. Eu ia lá no laboratório da Jaque de química orgânica e Fica conversando ficava com conversando com ela sobre a minha vida. Aham. Sempre tinha aquele professor psicólogo, né? Do meu colégio era a professora de inglês. Então, ó, atualmente, quantos elementos químicos a tabela periódica possui? Puta que pariu. Nossa. É Jaque, isso, desculpa. gente. Desisti já. Um beijão. Ah, aí me quebra, né? Vai. 113, 109, 108, 118 ou 92? Todos prontos? Uhum. 1, 2, 3, já! D. Mas de bola ou de dado? D de dado, eu D de falei. dado. D de Deus. Eu fui no D de Deus porque era a minha única Eu salvação. falei C. A Bruna falou C, eu e o Jurek falamos D. Eita, vamos ver qual que é a resposta então. Quem acertou foi... Lume Jurek! Mentira! 118. Ó, D de Deus tá aí pra provar que funciona, caralho. Porra! É porque os últimos elementos foram adicionados à tabela periódica em 2016. São Mentira. eles o 113, que é o inônio, 115, que é o moscóvio, 117, o tenessino e 118, o organessenônio. Cara, será que esse site é confiável? Porque o nome do elemento é inônio, que é aquele personagem do Chaves. eu tô desconfiado. Parece um monte de nome de cachorro, né? O Tennessee. O Tenessinho. Vem cá, Tenessinho. Tenessinho. Eu Agora que eu olhei ali em ali. cima no site, na URL, tá escrito não seguro. E agora, gente? Dali, continua, foda-se. A pergunta 3 é sobre literatura. Ai, Quais os fudente, principais odiava. autores do Barroco no Brasil? Vou repetir, hein? Quais os principais autores do Barroco no Brasil? Alternativa A, Gregório de Matos, Bento Teixeira e Manuel Botelho de Oliveira. Sei de Cristo, sei de Cristo. Alternativa B, Miguel de Cervantes, Gregório de Matos e Dante Alighieri. Alternativa C, Padre Antônio Vieira, Padre Manuel de Melo e Gregório de Matos. Alternativa D, Castro Alves, Bento Teixeira e Manuel Botelho de Oliveira. E alternativa E, Álvares de Azevedo, Gregório de Matos e Bento Teixeira. Mano do céu. Bah. Parece questão de concurso, né? Se Parece. dependesse dessa pergunta pra, sei lá, comer amanhã, eu ia passar fome. 1, 2, 3, foi. C. Ah. Quem é que escolheu a letra A? Foi a Luma? Eu que O escolhi. Jurek. O Jurek acertou, Gregório de Matos, Bento acertei? Teixeira e Meu Manuel Deus. Botelho de Oliveira. Tô falando, Amigo, gente, tu não quanto vai mais, passar fome no mês. quanto mais você se desapegar das coisas, mais dá certo. Olha só, viu? Penúltima pergunta. Gente, essa pergunta é de história é a pergunta de número 4. Em que período da pré-história o fogo foi descoberto? Alternativa A, Neolítico. B, Paleolítico. C, Idade dos Metais. D, período da Pedra Polida. E
Idade média. Vamos lá. 1, 2, 3, já! B. Todo mundo de foi na bola. alternativa B de bola e todo mundo Isso. acertou. É o Paleolítico. Vai, caralho! O fogo começou a ser utilizado quando os homens aprenderam que era possível obter fogo por meio de atrito, de pedaços de madeira e pedra. Até hoje eu não consigo, eles já conseguiam naquela época. Gente, se a prova acabar aqui, eu tirei 10, tá? Queria só dizer isso. Vai, eu nem tirei é? nada. Viu? Tu é o genial da KK Class. Genial da KK Class. Eu sou a galera do fundão toda porra jogando bola de papel nos outros. Última pergunta. Agora eu vou fazer uma pergunta de biologia, que é uma pergunta importantíssima, inclusive para os dias de hoje. Vamos lá. Pergunta de número 5. Quais dessas doenças são sexualmente transmissíveis? Alternativa A, AIDS, tricomaníase e ebola. Alternativa B, chikungunya, AIDS e herpes genital. Alternativa C, gonorreia, clamídia e sífilis. Alternativa D, botulismo, cistite e gonorreia. E, hepatite B, febre... Calma. E alternativa E, hepatite B... Eu me desconcentrei. Alternativa E, hepatite B, febre tifoide e hanseníase. A maturidade dela vindo, olha. Continua do terceirão. Nossa, tem que cuspir tudo. Ai, gente, eu não consigo com a febre tifoide. Eu não consigo. Febre tifoide. Tá, bora. Tá bom. Vamos no 3 e a gente manda, ó. 1, 2, 3, já! D. Então, o certo é a alternativa C, gonorreia, Vai, clamídia caralho! e sífilis. Gonorreia e clamídia são infecções sexualmente transmissíveis, causadas por bactérias que podem atingir além dos órgãos genitais, a garganta e os olhos também. A sífilis também é uma infecção sexualmente transmissível, cujo principal sintoma é uma ferida no pênis, vulva, vagina, colo do útero, ânus, boca ou outros locais da pele, porque só isso já não bastava pra tá ruim. É, né? Puta que pariu. Próxima pergunta é de português. Como é a conjugação do verbo caber na primeira pessoa do singular do presente do indicativo? Eduardo repetir. Direct saiu da sala. Offline, professor, tô indo no banheiro, mexendo no celular. Alternativa A, eu caibo. Alternativa B, ele cabe. Alternativa C, que eu caiba. Alternativa D, eu cabo. E alternativa E, nenhuma das alternativas. Tá bom. Acho que eu entendi agora. Sabe aqueles stickers, tipo, eu cabo, eu imaginei, tipo, eu e um cabo. Nossa, eu tô muito madura. Tá. Calma, lê de novo. Entrou na vibe completamente. Entrei no mood. Ai, eu odeio quando tem a E. Eu odeio também. Ai, Tá bom. vamos lá. Todos prontos? Tá, vai. Sim. 1, 2, 3, já! A. Todo mundo acertou. Eu caibo. Caber é um verbo irregular da segunda conjugação. Apesar Eu de cabo. estranho, eu caibo é a forma correta de conjugá-lo na primeira pessoa do presente do indicativo. Ai, gente, eu cabo, eu não tô Entendi. esperando ver o cabo. Cara, todo mundo mandou muito bem. Parabéns pra vocês. Graças a KKK Deus eu tô aqui também é apresentando e educação. não tive que passar por essa humilhação. Ai, gente, passamos todo mundo de ano. É, 10 Não, no mas assim, boletim. pra ser justo, quem tirou 10 mesmo, acho que foi só o Ju, né? O Ju Eu acertou tirei mais. 10. Ai, chupem, Eu não otários. sei- Tirei 10. Ah, eu fiz o que a minha mãe mandou. Eu passei. Tirar do terceirão sem freio. Terceirão sem freio. Ai, eu Terceirão representei, sem freio. gente. Um beijo pro terceirão sem freio. E agora, pra falar sobre namoradinhos e crushes, vamos receber nossa primeira participação do dia. Alô! Um pobre ligando pra mim. Um pobre ligando pra mim. Chamada a cobrar. Para aceitá-la, continue na linha após a identificação. Alô, tudo bem? Aqui é a Aline e a minha história de ensino médio é bem bonitinha. Foi no ensino médio que eu conheci e comecei a namorar com o meu namorado. E no primeiro ano a gente se conheceu
Ele não me dava muita bola, mas a gente era conhecido, às vezes conversava. E no segundo ano eu comecei a andar com uns amigos dele, né? O mesmo grupo de amigos, e a gente começou a ficar muito próximo. E nossos amigos começaram a falar que a gente tinha tudo a ver, que a gente devia namorar, que a gente era muito bonitinho junto, mas era muito assim, a gente não via maldade em nada. Só que aí, no final do segundo ano, no começo do terceiro, de tanto falarem pra gente, os dois começaram a levar a história a sério. E aí, no terceiro ano, a gente começou a ficar e começou a namorar. E a gente tá junto até hoje. Esse ano, agora em 2020, a gente completou 10 anos de namoro. E a gente continua bastante feliz. Então, acho que é a coisa mais legal que eu levei do ensino médio pra vida. Bebê linda! Eu, como sou anti-relacionamento, ainda mais de 10 anos, a coisa mais legal que eu trouxe foi os meus cadernos cheios de adesivo que eu nunca usei. Os adesivos que a gente nunca usou, né? Ai, gente, eu contei essa história, né, do adesivo. Que, cara, uma vez numa prova de história, eu tinha esses adesivos de triangulinho, que ninguém nunca usa pra porra nenhuma. E daí, a gente tava fazendo a prova, eu tava do outro lado da sala e minha amiga do outro. Aí eu terminei a prova, eu tava em silêncio, esperando todo mundo acabar. Daí eu olhei pra minha amiga e vi que ela tinha acabado também. Daí eu peguei um adesivinho desse, coloquei um em cada olho pra parecer um cílio postiço. E fiquei piscandinho assim pra minha amiga, olhando pra cara dela assim, com uma cara de tipo, oi amiga. E aí eu lembro de não mexer a cabeça, só virei os olhos assim. E quando eu girei o olho, a professora tava me encarando assim, e segurando o riso, tá ligado? Aí eu tirei o adesivinho assim, bem disfarçado, como se não tivesse acontecido nada, morrendo de vergonha. Ai, gente, sério, mas tem uma coisa que eu queria deixar lá atrás esquecido. Foi meu primeiro namoro de ensino médio. Que desperdício. Foda-se quem estiver ouvindo. Foi uma merda. Nossa, eu devia ter beijado tanta boca naquele ensino médio. Só levei galho naquela porra. Nossa, sério, ridícula. Aí minhas amigas iam pras festas, ver ele nas festas, encontrar as meninas, me falavam. E eu, não, nada a ver. Chubby-lubes. Nossa, velho, que trouxa. De 4 anos podia ter resumido em um mês. Médio. Eu era bem... porque eu era viado, né? Ninguém queria beijar o viado. Era triste. Ai, amigo. Ai, todo ano a gente terminava. E aí todo ano eu ficava com o mesmo cara. Era massa, eu gostava quando a gente terminava. Não sei porque eu demorei tanto tempo. A parte preferida do namoro quando a gente terminava. É muito bom. Voltava com ele só pra terminar de novo. Ai, sério, gente, que desperdício de anos. Se tiver ouvindo isso foi um desperdício. Mas eu aprendi muito, mas podia ter resumido o que eu passei por 4 anos ali. Nossa, podia ter resumido em um, ia ser assim, até muito, na real, né? Nossa, se eu tivesse cabeça de hoje, não tinha durado um mês, eu acho. É isso. Tinha nem beijado aquela boca. Nossa, se soubesse, não tinha nem beijado naquela boca. Meu Deus. Ai, mas eu sou bem, eu tive... Pode ir, Bru. Não, antes vamos só chamar o ex da Luma, que ele tá aqui. Pode entrar. Inclusive, pode é o ex da festa junina. É o ex da festa junina. Que trouxe o computador com fotos. Que trouxe o computador com foto da festa junina. Exato. Noção nunca teve, né? Não, zero noção. Então, eu tive um namorado de ensino médio. A gente se conheceu no primeiro ano. Um dos meus melhores amigos era amigo dele. E ficava, sempre tentando me arranjar amigos dele pra eu ficar. Aí eu lembro que eu nunca tinha visto ele. Ele era de outra turma do primeiro ano. Aí esse meu amigo falou dele, aí eu olhei ele no recreio. Nossa, que gatinho. Aí a gente se adicionou no MSN. Ai, a gente começou a conversar e tal. Bruna acabou de entrar. Tava bloqueando a pessoa pra aparecer só pra ela. Aí a gente ficou a primeira vez na escola mesmo. E a gente começou a ficar. E a gente ficou 2 anos namorando daí, 2 anos juntos. Mas foi, uma história muito legal, assim. Ele era muito príncipe, foi tudo muito bonitinho, assim, primeiro amor mesmo. E era, o casal da escola, né? Os professores, conheciam a entidade casal, assim. Quando a gente terminou, inclusive, ele ficou bem mal com as notas e os professores falaram comigo, mas toca ali pra ele tá indo meio mal. Vende umas redação pra ele. Nossa. Mas eu só tenho recordações boas.
boas, assim. A gente terminou mais porque tava brigando, assim, e não queria estragar a lembrança de ser algo legal se eu ia embora de qualquer jeito, né? Nossa, eu terminei porque meu galho não tava passando mais pela porta mesmo. Mas uma pena, né, amiga? Senão eu precisava ir pro mundo. Mas a minha história é bonitinha. Infelizmente eu não fiquei 10 anos aí, que nem a menina do áudio. Um beijo, Aline. Mas é uma lembrança boa, assim. Eu era essa gay que eu falei no último episódio, né? Dos musical, dos filmes americanos. E daí, gente, eu achava que ia ser assim, sabe? Eu sonhava, assim, que eu ia ter um namoradinho na escola. Mas não tem, né? Não acontece isso. Eu queria conhecer alguma gayzinha de agora, assim, que tá na escola pra saber como é que é. Porque na minha época era meio sofrido, na verdade, assim. Eu lembro com bastante kkk, assim, levo numa boa. Mas é foda, né? A gente ficar reprimindo, assim, essa coisa que é nessa época que a gente começa a dar uns beijinhos, que começa aquela coisa, gostar. E, tipo, eu não tinha essas coisas. Era foda? Bota fé, amigo. Agora deve ser bem diferente mesmo. Pelo menos vejo até algumas... Agora eu não tô vendo mais tanto, assim, mas já vi no Twitter, assim, né? Vídeo e o Lomotif. O Lomotif, O Lomotif. O que é o Lomotif? Era aquele negócio de fazer montagem de vídeo e fotos, assim. Um app. A galera fica biscoitando, fazendo esse Milotif. Milotif. Lomotif. Sim, uma Milotif aí. Fica postando umas fotos, biscoitando uns vídeos. Pois é, a Bru falou que ela beijou na escola, e aí parece com a história da Carol, né, que falou com a gente no inbox de um grande kkk. Inclusive, se você tem uma história... Lelis! Fique sempre atento aos nossos stories, que a gente tá sempre coletando histórias pra ajudar nesse roteiro maravilhoso desse podcast. E daí eu lembrei dessa história, eu acho que faz sentido, né? História de Carolina Lelis. Um beijo, amiga. Pobrezinha. Beijo, Carol. Eu estudava num colégio evangélico. Daí já dá pra imaginar as merdas. São tantas histórias que só Jesus na causa. Do 3º ano, eu namorava um boy da minha sala, que tinha mais outros 2 casais. Seria a sala do amor? Um belo dia, a supervisora para na porta e chama o nome dos 6, de uma vez só, e leva a gente para a diretoria. Quando a gente tava lá sentado, sem entender nada, vão chegando mais outros casais de outras séries, e aí a gente ficou mais perdido ainda. Surubão de Noronha. De férias com ex na diretoria. De férias com ex. Resumo da história. Um casal do 1º ano tinha dado um selinho dentro da escola. Um fiscal de corredor viu e eu passei 2 horas escutando o sermão de que não podia beijar dentro da escola e que seria bom que a gente não beijasse nem fora, porque beijo é igual fogão. Acende em cima e esquenta embaixo. Sim, eu fui pra diretoria por causa de um beijo que eu não dei. Carol, complicado. Cara, se ainda tivesse dado o beijo, pelo menos, né? O pior é que não foi nem culpa dela. Mas que bom que ela tem essa história. Esse foi um episódio de Luminha Contos Eróticos. Olha, eu confesso que realmente, igual o Ju falou do Surubão de Noronha, eu achei que o negócio ia terminar ali numa parada meio swing ali, swing no colégio. Meu Deus, eu só conseguia pensar no Marcelinho enquanto a Luma lia com essa entonação, assim. Deixa eu ajeitar meu cabelinho. Eu amo Marcelinho. E por falar em pra coordenação, tem uma galera aí que toca o terror real oficial, né? Então, assim, quando chega o final do ano é pior ainda, porque daí os demônios vão saindo pra aterrorizar a escola. Vocês já fizeram alguma coisa assim icônica pra encerrar o ano? Ai, gente, super. Meu Deus, eu não sei por que tem essa pira, né? Todo ano tinha o 3º fazendo alguma merda. Fazendo merda, né? A minha amiga mandou um áudio que eu até nem lembrava que a gente ia fazer isso. Eu e ela, a gente decidiu que a gente ia desligar o disjuntor geral da escola, não sei porquê. E aí a gente tava indo pra desligar, e aí a professora Neuza de português, ela era muito brava, assim. Ela viu e levou a gente pra diretoria, daí a gente ficou lá, eu e ela, tipo, a gente só queria fazer uma piada, sabe? Tipo, com o cu na mão. Acabar com a luz da escola. Ia ser engraçado. Não, coordenação. Cara, eu queria ser uma mosquinha pra ficar em coordenação de colégio, sério. Passar assim, ó, uma semana. Lembra que eu trabalhei na escola, né? Eu trabalhava na escola no período contrário ao meu, de tarde. E uma vez um menino chegou bêbado
podre de bêbado, que ele teve que ficar deitado, dormindo na sala da diretora. Gente, eu lembro assim que foi um caos, tadinho. O que será que tava acontecendo, né? 1h da tarde, Caramba. uma terça-feira, sei lá, um gurizão chegou Meu bebaço. Deus. Então, e a Fefe mandou uma história aqui que, olha, Superou qualquer nem limite. sei. Não sabia o que falar. Nem sei. Alô? Jurek e a Fefe, bom, vou te contar a história aqui do meu fim de terceiro ano. Faltando uma semana pra gente se formar, a minha turma e a outra turma, eram 2 turmas de terceiro ano, nós estudávamos num colégio de freira. A gente resolveu fazer assim um ato de um pouco transgressor, assim, jogar bexiguinha. Era uma cultura assim nessa escola, todo fim de ano tinha uma guerra de bexiguinha. E a princípio as 2 turmas se juntaram, a gente combinou um dia na semana que a gente ia fazer isso. Ia todo mundo ficar dentro de uma sala de aula, que no caso era a minha sala de aula, a 321, se eu não me engano. As 2 turmas iam se juntar e as 2 turmas iam jogar bexiguinhas para dentro da escola. A sala de aula, ela ficava num corredor. Na verdade, ela tinha janelas para um corredor e esse corredor era o corredor onde toda a escola passava para ir para o recreio. Então a gente combinou que um pouquinho, quando batesse pro recreio, todo mundo ia se juntar nessa sala e iam atirar bexiguinhas através da janela para as pessoas que estivessem passando. Beleza. Chegou no dia, tinha um arsenal de bexiguinha. Tipo assim, tinha muita bexiguinha. E tinha um dos colegas que o pai dele, ele trabalhava com uma loja de coisas para barco, porque é uma cidade portuária lá, né? Então trabalhava com utensílios para pessoas que desapareciam, assim, ou que precisavam pedir socorro em alto mar. E aí esse colega, ele levou um sinalizador. Levou 2 sinalizadores e fogos de artifício. Então, a sala tinha umas janelas que davam para o corredor e outras janelas que davam para um outro pátio da escola, assim, que era um pátio pouco usado. Então, na hora que a gente começou a jogar bexiguinha, esse colega foi para outra janela e começou a soltar fogos de artifício e sinalizadores. E aí, um outro menino trouxe uma galinha e botou uma placa na galinha escrita Nair. Nair era o nome da freira diretora da escola. E aí a gente tá lá jogando bexiguinha, haha, que legal, somos vândalos juvenis. Daqui a pouco o garoto tira uma galinha de dentro da mochila, atira um monte de milho e sai uma galinha com a placa com o nome da irmã. Só que nisso tudo se fez tipo um cenário de guerra, porque as pessoas que estavam descendo para ir pro recreio, elas ficaram impedidas de passar, porque a gente meio que fechou a passagem. Uma das colegas que estava dentro da sala começou a passar mal, teve que ser retirada por cima pela sua janela. E essa janela que dava pro corredor, ela era uma janela que ficava na parte de cima da parede, e uma janela comprida, assim. Então não era uma coisa muito fácil de sair por ela, assim. Aí a galera que tava dentro da sala começou a tirar tudo na parede, começou a quebrar cadeira, tinha uma televisão, teve um colega que quase quebrou a televisão da sala, começaram a tirar as coisas pro quadro. Enfim, parecia um motim mesmo, assim, sabe? A galera colocando as camisetas na cabeça. Beleza, isso durou, assim, acho que uns 10 minutos, no máximo, tá? Mas, assim, criou-se uma situação de guerra. Aí quando acabaram as bexiguinhas, os fogos de artifício, a galinha já tava lá, os milhos já tinham sido espalhados, a gente parou, né? Cessou como se fosse voltar pra vida normal. Aí quando a gente parou, entra a polícia dentro da sala. E aí todos nós fomos proibidos de sair da escola até que os nossos acompanhantes viessem nos retirar. Aí, beleza, os pais vieram, a gente tomou mó sermão, né? Todo mundo foi embora. Só que alguns pais não apareceram, por exemplo, minha mãe não apareceu. Eu fui embora com a mãe de uma outra colega. E aí os pais das pessoas que não apareceram, a gente fez um churrasco à noite num clube pra, tipo, comemorar e, na verdade, entender o que a gente ia fazer a partir dali, porque estávamos proibidos de entrar na escola. Só que detalhe, faltava uma semana para as provas finais, então ninguém tinha feito os exames finais. Então, teoricamente, estava todo mundo rodado,
se naquele dia, né, a gente acabasse o ano letivo, tava todo mundo rodado. Aí a gente tava lá nesse churrasco, no mesmo dia, na noite, no clube, e daqui a pouco os nossos telefones começam a tocar. Eram os nossos pais. Por quê? Porque a escola fez um comunicado na televisão com o nome de todo mundo que participou e pedindo desculpas à comunidade pelo fato que tinha acontecido. Ou seja, o negócio tomou uma proporção gigantesca. E aí, óbvio, a gente teve que voltar para casa e aí o próximo passo da escola foi nos proibir de fazer as provas. Só que aí a gente entrou na justiça, teve uma das mães ficou na frente desse processo, e aí teve uma liminar onde nós pudemos fazer as provas finais. As provas foram feitas dentro da escola, com um policial dentro da escola, dentro da sala de aula, né? E nós fomos todos proibidos de fazer festa de formatura. É isso. Na verdade, não é uma história muito engraçada, ela é mais trágica do que engraçada. E a escola faliu 4 anos depois, e todo mundo diz na cidade que a escola faliu devido a esse incidente. A escola teve que ser vendida para um outro grupo, que era a Escola Santa Joana d'Arc, que acabou virando uma escola marista, que eu não me lembro o nome agora, que era uma escola de freira e acabou virando uma escola de padre. Mas enfim, essa é a história. Se precisar de mais detalhes, me chama. Beijo. Tem um último áudio que é vocês, mas eu achei muito engraçada. Gente, eu amei. Ela disse que achava que era trágica, não engraçada. Eu achei engraçadíssima. Eu amei. Tem mais um áudio? O último áudio é muito bom. Detalhe, a menina que desmaiou, ela fez isso de propósito para tentar se livrar de ser incriminada. Mas ela acabou entrando no processo também. Cara, eu tô preocupado com essa galinha porque ela não mencionou a galinha depois. Pra onde que foi? Pra onde foi a galinha? A galinha. Gente. Com o nome da freira, cara. Eu amei. Eu acho que é assim, jamais vão superar isso. É impossível superar isso. Não, E eu, inclusive, se eu fosse ela, voltaria e faria tudo de novo, assim, no regrets. E ela falar, é uma história mais trágica do que engraçada. Eu não tava lá, meu amor, então pra mim foi muito mais engraçado do que trágico. Não, e melhor do que qualquer festa de formatura. Uma história dessa é o que precisa pra encerrar um ciclo. Sim, muito mais legal. Bem mais do que uma festa de formatura. Gente, eu tô chocada, real. Não, depois dessas minhas, desligar o disjuntor virou nada, né? Nossa, amigo, zero rebelde. Nem me admira que eles fizeram todos esses carcel e de noite eles foram pro churrasco. Tipo, que pai que deixou a criatura sair de casa, sabe? Aquele meme da casa pegando fogo atrás e a Daenerys fumando um cigarro na frente. Ai, gente, até que eu olho pra trás, assim, dá uma saudade, né? E quando acaba, a gente vê como que faz falta. Porque é uma época que a gente não tem muita preocupação, realmente. Igual o Ju falou mais cedo aí, que a vida adulta não é tão maneira, né? Não é mesmo? Momentos. Mas, assim, também o final do terceirão, ele é tenso, né? Porque daí vai dando aquela coisa daquela pressão de que tu tem que acabar e decidir tua vida e estudar pro vestibular e nananã. Então é um momento bem grande, eu acho, pra todo mundo, né? E é daí meio o legal é que emocionante também, né? Porque, tipo, Sim, tem toda essa coisa, emocionante. tipo, fim de um ciclo. Porque a gente fica anos estudando na escola, né? Tipo, é difícil não imaginar a vida na escola. No final, assim, vocês tiveram aqueles encontros com a turma toda, sabe? Aquilo que geralmente o colégio faz especial, às vezes é uma viagem, às vezes é um jantar. Cara, eu não sei, eu acho que eu não tive viagem de formatura, eu fiquei parando pra pensar aqui, eu não me lembro de viagem de formatura, eu acho que eu não tive viagem de formatura. Na minha escola não teve viagem, acho que não tinha essas viagens grandes, assim, de formatura, mas a gente foi pro zoológico. Zoológico em Gravataí. A minha viagem é bem sem graça também. Terceirão. A gente foi pra Viamão, numa fazenda que tinha uns rolezinhos, assim, e foi visitar um museu de ciência, ciência, né, Bru, da PUC, lá em Porto Alegre. E foi isso. Foi bem sem graça. Cara, e eu lembro que a gente tava podre de sono, assim, no ônibus. E tinha uma guia turística que, cara, ela berrava no microfone. Ela ficava, na sua direita, o gasômetro. E a gente, tipo assim, mano, cala a boca, sabe? Caguei. Lá no meu teve um jantar. E eu lembro até hoje a roupa que eu tava usando nesse jantar, achando, assim, que era
Que é aquela. Era a minha Secretariado melhor roupa, aquela executivo. roupa. Né? Não. Eu tava com uma camisa xadrez que eu ainda tenho, ela, inclusive, mas era de manga curta, que é um negócio um pouco brega. Uma calça da Damiler com uma boca enorme, aquela boca, sabe? Que hoje em dia a gente usa skinny. Mas é aquela coisa que parece que a tua canela dava 3 ali dentro. Gente, mas agora eu tava lembrando, eu acho que eu tive festa de formatura, mas as minhas festas de formatura era sempre eu incomodada com meu ex-namorado. Olha só, cara, que merda. Que tranqueira na tua vida, pelo amor Bad de Deus, vibe. né? Eu juro pra vocês, eu acho que eu tive, pra vocês terem uma noção, eu nem lembro de ter festa, de tão ruim que deve ter sido, que eu apaguei da minha memória, mas eu acho que teve sim festa de formatura. Nossa, eu vou acender uma vela pra ele hoje, amiga. Credo, te incomodar tanto assim nesse médio. Bicho chato. É, filha. Com a minha galha eu fiz a minha espada. Supera. Eu tive festa e eu lembro que, tipo, nossa, eu fiquei muito empolgada sobre festa e tal. Justamente por ser esse sentimento, assim, de despedida e tal, né? A gente achava que as amizades iam durar pra sempre. Momentos. Era um momento, tipo, muito especial. E eu aproveitei mais do que a da formatura de faculdade, sabe? Mas hoje, tipo, falo com ninguém. Inclusive, esse ano encerrei a amizade com algumas pessoas. Eu tenho uma amiga que é, tipo, da vida inteira, que fez todo o ensino médio comigo e tal, tá nas fotos de formatura, mas todas as outras não tem mais o mínimo contato. Eu também tenho contato também só com uma amiga. Mas minha festa de formatura... Então, lembra que eu trabalhava na escola, né? Sempre tem que lembrar desse contexto. Eu era muito amigo da diretora, a Dulce. E aí um menino na minha festa de formatura passou muito, muito mal de bêbado, assim. E aí a Dulce me catou pra levar ele na casa dele, pros pais dele, porque eu era meio amiguinho dele e tal. E daí a gente chegou, bateu na porta assim, oi tio, então, é que ele passou mal. E daí eu fui abrir a porta pra ele, assim, pro menino sair. E, cara, ele tava muito mal, ele tava desmaiado, assim. E eu abri a porta, ele caiu na calçada, assim, plof. Foi tenso. E aí eu perdi, assim, umas 2 horas da minha festa de formatura por causa dele que passou mal, tadinho. Assim, não me importo de ter perdido uma... Que louco, né? Foi muito engraçado, saudades. Nossa, amigo, que função. Cuidar de gente bêbada, né? Tem PhD. Nossa, a galera ia pra Porto Seguro, né? Isso aí foi uma viagem que eu não fiz, eu me arrependo até hoje, cara. Porque eu acho que na época até eu conseguiria ir de Porto Eu nem sabia desse conceito Porto Seguro. Mas o meu ex, ele era lá de Rio Grande do Sul e ele foi pra Porto Seguro. E ele falou que é uma putaria desgraçada. Sim, pois é. Falando nisso, a minha amiga Thay mandou um áudio sobre essa questão de Porto Seguro, que lá no Rio ela disse que não tem esse negócio não, eles fazem outras coisas. Alô? Gente, aqui no Rio não tem esse negócio de ir pra Porto Seguro, não. Esse negócio aí de São Paulo de vocês. Mas, quando eu tava no ensino médio, eu juntei com 2 amigas que estudavam comigo e a gente foi porque uma dessas minhas amigas tinha um apartamento em Angra, num condomínio desses, né? E a gente foi passar o final de semana lá pra comemorar e tal. Que tinha acabado as provas. E aí, chegando lá, né, a gente começou, bebe daqui, bebe dali, ficamos muito louca. E o hotel que a gente tava, o condomínio, tinha uma praia particular. Caralho. Só que, tipo assim, lá em Angra é tudo morro, né? E tinha as vans que levavam a gente pros lugares dentro do próprio condomínio. A gente foi de van, só que a gente tava muito louca. Aí chegando lá, né, na praia, tava tudo escuro de noite já. Aí a gente começou assim, gente, vamos nadar pelada. Eu nunca nadei pelada antes. Aí a gente, vamos, só tem nós 3 aqui, que não sei o que. Aí a gente tirou os biquínis e deixou na areia da praia. Aí... Beleza, não tinha ninguém, gente, absolutamente ninguém. E a gente se divertindo no mar. Daqui a pouco, aparecem 2 caras. A gente olhou assim, aí gente, vamos fingir. Só que os caras apareceram, tipo, muito longe, sabe? No começo da areia da praia, o bloco de areia era enorme. Aí a gente... olhou assim e falou assim, vamos fingir que nada tá acontecendo, né? Aí a gente continuou no mar. Daqui a pouco, simplesmente, os caras desceram, foram lá na areia da praia, pegaram todos os nossos biquínis e colocou do lado deles e sentou na areia.
Aí a gente Filhos ficou da desesperada. puta. Eu tive uma amiga que começou a nadar, tipo, ao Aham. contrário. Ela começou a nadar pra uma ilha que tava muito longe. Ela falou que ia pra ilha. E a gente começou a gritar ela. E aí a gente começou a falar, poxa, devolve nosso biquíni, por favor. A gente tá cumprindo uma promessa, porque a gente passou no vestibular e tal. Por favor, que não sei o quê. Aí o cara, eu vou começar a devolver um por um. Um por um. Aí ele foi jogando os biquínis na água, assim, ó. Cada parte, uma parte de cima. Só que nisso a gente tava no mar, né, gente? Tinha onda, tava escuro, a gente tava bêbada. Então a gente não conseguia pegar todas as partes dos biquínis, entendeu? No final das contas, quando os caras jogaram a última peça de biquínis, eles saíram correndo e a gente... Só que, tipo assim, lá em Angra tinha uns refletores, porque era praia artificial. Tinha uns refletores, assim, que ficavam contra os nossos olhos. Então, a gente não conseguiu ver a cara deles, entendeu? E aí, nesse mesmo dia, tinha uma festa no condomínio. A gente conseguiu catar todos os biquínis lá. Foi um sufoco, a gente ficou desesperada. Juramos que a gente nunca ia contar essa história pra ninguém. E aí, no mesmo dia, tinha uma festa do condomínio pra melhorar a história. Não tinha mais van, acabou o horário da van. A gente teve que ir andando de volta lá pro apartamento. E a gente foi pra festa, sim, a gente queria arrumar um barraco. A gente falou que a gente com certeza ia descobrir quem foi que tinha roubado nossos biquínis. E até hoje, a gente não sabe quem foi, a gente não conseguiu ver na festa. A gente só pensa que tinha gente rindo da nossa cara. Tinha uns caras rindo da nossa cara escondidos, porque sabiam que nós éramos as peladas de Angra. E é isso, gente, com certeza eles viram alguma coisa, porque a gente tomou vários caldos quando a gente ia buscar as peças de biquíni. Meu Deus, era uma alucinação, Meu Deus, que história gente. maravilhosa. Que maravilhosa essa história. As Gente, eu amo peladas tudo de nessa Angra, eu história. amei. Esse Um sotaque beijo e pras tudo. peladas de Angra. Um beijo, Não, o pessoal daqui não vai peladas, pra Porto Seguro. rainhas. Eles não vão pra Porto Seguro, né? Obrigada por quebrarem o silêncio contando a história pra gente. É. O pessoal do Rio vai pra Real do Cabo, Angra dos Reis, bota Búzios. Búzios. Ai, eu amo. Festa. Ai, gente, sotaque carioca pra mim é uma coisa, assim, difícil de lidar, sabia? Eu fico assim, ó, fala mais, Ai, fala gosto. mais. Difícil lidar pro bem, no caso que tu fala. É gatilho difícil pra lidar ti. pro bem, é gatilho, meu Deus. Ai, gente, zoeira de final de ano é tudo. E nesse clima de amizade, despedida, eu tô ainda com resquício do sotaque carioca aqui da Tayo. Nesse clima a gente vai agora mandar um beijo especial pra aqueles amigos que ficaram, né? Os que um beijo especial pra aqueles amigos que ficaram, que sobraram na nossa vida, né? Porque muita gente fez promessa de terceirão pra vida, mas e aí, cadê hoje em 2020 essas pessoas? Ai, na real, que até que bom que umas ficaram pra trás. Né? Não é de todo ruim. Não foi Queria de mandar todo aqui, ruim. eu queria mandar aqui um abraço especial pra... Eu tô realmente falando Abraço carioquês ainda. especial. Não eu consegui acho falar. muito fofo, amigo, vai. Queria aqui mandar um abraço especial pra Fábio, que eu comentei antes. A Fábio, a gente se ajudava muito na época do colégio. Nas matérias, assim, dava aula um pro outro, sabe? Tirava dúvida. E a gente se fala até hoje, inclusive esses dias a gente tava conversando. A Cecília que se mudou pra Itália, então a gente acabou perdendo um contato por conta da distância, mas a gente ainda se fala pela internet, assim, né? De vez em quando. E um beijo também pra Jéssica, que a gente não se fala sempre, mas é uma pessoa também que de vez em quando encontrava ela no ônibus, às vezes ela mora aqui no meu bairro, daí a gente se esbarra bem de vez em nunca, assim. Mas, enfim, queria deixar um abraço especial pra essas três. Eu vou deixar um abraço especial, um beijo pra Fezinha. Fezinha é minha amiga a gente se conhece desde sempre. E estudou juntas um tempo no fundamental, fez todo o ensino médio e estamos sempre em contato. Sempre vejo ela quando eu vou visitar meus pais. E estamos sempre fazendo videocalls agora e tudo mais. Das outras, algumas eu até sinto saudade, assim, mas seguimos rumos diferentes e outras eu realmente não faço questão mesmo. É isso, beijo, Fezinha! Eu amo. Cara, eu também vou mandar um beijo pra Vanessa, pra minha amiga, que ela era minha vizinha. E por causa dela, eu chegava na hora na escola, porque ela passava de manhã cedo e batia na minha porta pra eu acordar, porque eu sempre fui muito... dormir, não conseguia acordar cedo. E ela ia lá e batia na minha janela, assim, toque, toque, toque. E daí a gente ia pra aula e eu com a cara bem amassada. Então
Vanessa, um beijos. E hoje em dia eu sou designer dela, da clínica dela. Ela tem uma clínica de estética. E aí eu sou designer dela. Sucesso. Eu vou mandar um beijo aqui pro meu... Eu ia pegar o nome do grupo do WhatsApp, mas nesse caso aqui pro grupo Old School, que é a Betina, a Carol, a Gi e a Laura Helena, que são as meninas que sobraram de um outro grupo, ao qual eu fui excluída, uma pena, né, garotinha? Tinha um outro grupo separado fazendo rolê sem mim, olha só, vou botar na roda sim. Mas tem umas outras pessoas que eu gosto muito, que era do outro grupo. Mas enfim, que são o grupo Old School aqui, são as meninas que perduraram a vida inteira, que são as minhas amigas mais antigas, assim, né? Desde realmente, tipo, muito, muito tempo. E pro meu grupo Larrys, que também é os meus amigos, também da época de colégio, maravilhosos. Então, um beijo pra essa galera linda. Saudades. Oh, que fofo. Pois é, que momento fofo, né? Eu adorei. Eu quero essas pessoas divulgando no programa, entendeu? Ouvindo e divulgando. Alimente seu algoritmo. Esse é o momento que a gente vai fazer aquela linha da professora que jurava que os alunos estudavam em casa. Aí a gente vai indicar umas coisas pra vocês procurarem aí em casa. E aí não sei se vocês vão ter interesse em procurar. Eu amo a ingenuidade, né? Quem tiver mais interesse e quiser pesquisar, ninguém. Eu vou começar, já que eu tô falando. Eu separei duas coisas relacionadas a Twitter. Uma delas é uma função que já existe há um tempo, mas eu descobri como usar recentemente, que é a função de listas. É legal porque você não precisa seguir as pessoas para colocar na lista. Então, assim, às vezes para acompanhar algum conteúdo específico, aí você cria uma lista, coloca o perfil lá, e é isso, simples assim. Eu gosto porque daí você não precisa lá ficar seguindo aquele monte de conta só pra ficar aparecendo no teu feed por causa de, às vezes, um assunto em específico que depois você vai até abandonar. Tipo, né, uma coisa assim mais sazonal, às vezes sobre política, sobre algum conteúdo que você tá estudando, enfim. N aplicações possíveis. Sobre laranjas. Sobre laranjas. A minha outra dica pro Twitter também é um bot que chama Thread Reader. Escreve THREADREADER. Tipo, é meio comprindo. Leitor de threads. Isso, leitor de thread. Como Thread é que funciona reader. esse bot? Conta pra gente como é que funciona? Assim, pra quem não tá acostumado com o Twitter, quem não conhece esse conceito, o que é uma thread? É nada mais do que um conjunto de muitas respostas, geralmente quando você quer escrever um conteúdo muito comprido, e aí como o Twitter tem limite de caracteres, você não vai conseguir botar tudo num tweet só. E aí a galera achou esse artifício, né, que você vai lá, escreve o que dá, daí responde aquela própria mensagem e vai botando tudo ali. E o que acontece é que geralmente essas threads que irritam muito, assim, sobre, enfim, N assuntos, a galera começa a fazer muito comentário, botar um monte de GIF, GIF de Gretchen, Bob Esponja, um monte de besteira no meio. E às vezes você quer acompanhar a thread porque o conteúdo principal, né, do autor é uma coisa legal, só que você acaba ficando irritado. Eu, pelo menos, assim, tem coisas que eu fico até com receio de entrar, porque tem alguns comentários que eu não gosto de ler porque é muito ruim pra mim. Me deixa irritado, me deixa sem paciência. Então, porque na internet não perdoa. Daí a galera fala muita merda. O que o Thread Reader faz? Se você chama o bot lá no comentário, você vai responder e vai marcar ele, @threadreader, e vai escrever assim, vai marcar esse usuário, né, @threadreaderapp, e aí você vai escrever unroll, vai escrever UNROLL. Parece meio complexo, mas não é. E daí quando você fizer isso, você vai jogar o comando para ele, o bot vai entender e ele vai consolidar todos os tweets dessa thread num link pra você. E daí vai ser como se fosse um artigo assim no Medium, sabe? Que você vai estar lendo como se fosse num blog. É muito legal, porque daí quando você vai ler só o que realmente o autor postou, então vai te tirar esse risco de às vezes ler alguma coisa que você não quer, ou também de ficar lendo muito lixo e caçando o que é informação de verdade. E você também pode salvar como PDF, porque essa thread às vezes ela pode ser deletada. Então é legal para fazer clippings. A Bruna é jornalista, ela sabe, às vezes para fazer clipping, para, né, ter aquela informação guardada. Eu gostei muito, assim, eu descobri isso hoje, eu fiquei assim, ó, caramba, isso é muito útil, eu preciso comentar com a galera. Então é isso, as minhas duas dicas são essas, das listas e do leitor de threads. Adorei. Arrasou. Muito twitteiro,
dica dessa semana, bem professorinha de literatura. Eu vou indicar o livro Adoráveis Mulheres. Eu vi o filme, que foi indicado ao Oscar esse ano. O filme é ótimo, né? Eu me apaixonei pela história da Jo. Mas o livro é muito melhor. E é um livro para quem gosta de uma leitura leve, sobre mulheres fortes. São 4 irmãs com personalidades bem diferentes e histórias muito interessantes. Arrasou. Nossa, o filme é incrível, eu chorei tanto. Não assisti ainda. Ai, Pode ver que todo episódio, os filmes que vocês falam, eu não assisti ainda. Ai, Loma, eu tenho um problema de assistir clássicos, eu acho, né? Eu tô muito atrasada. Eu tô atrasada uns 10 anos de Oscar aí. Ai, eu quero fazer uma indicação da suporte, como é que é? Apoie seus amigos artistas. Eu gostaria de indicar o canal do Vini Tanaka. Tanaka com K, Vini de Vinícius, Vini Tanaka. É um canal e um perfil no Instagram, um canal no YouTube e um perfil no Instagram. E ele é um menino brasileiro que mora no Japão, ele tem descendência japonesa, ele mora no Japão e ele faz vídeos lindos. O Instagram dele é muito legal, ele é muito estiloso, ele é muito querido. Gostaria de indicar ele. E o podcast Sofá da Hebe, queria mandar um beijo pra eles também, porque é um podcast muito engraçado sobre cultura de televisão, assim. E eu sou muito fã, uns amigos meus, eles já mandaram um beijo pra mim no podcast deles, então eu gostaria de retribuir o beijo e deixar a indicação pra vocês ouvirem, porque é muito engraçado. Eu fui uma criança que assisti muita televisão aberta e eles têm essa mesma cultura e eu sempre rio muito com eles, recomendo super. Bom, eu vou recomendar uma série que eu ainda não terminei, mas é que eu tô gostando muito, que é Little Fires Everywhere. Que na tradução é Pequenos Incêndios por Toda Parte. Pequenos Ele foguinhos. Fala sobre foguinhos pequenos todos os foguinhos. Lugares. Olá, aqui é a Luma do Futuro que tá editando esse episódio do podcast pra dizer que eu já terminei essa série, essa primeira temporada, e é do caralho! Assista. É isso. Beijo, querido. Ele é com a Reese Witherspoon, não sei como é que se fala isso direito. A Legalmente Loura. Legalmente Loira. E a Kerry Washington, que aborda bastante sobre racismo e maternidade. Tem, sabe, um tema de mistério ali, que é muito massa, assim. Eu tô gostando bastante. Tá me deixando bem presa, assim. É bem legal. É uma série goiaba, ou Luma? Não é goiaba. Não é goiaba. Te não, prende, assim. Não, então... que eu tenho mania de... É goiaba? Goiaba prende? Goiaba porque a série te prende? Não, goiaba pra mim é uma série tosca, tipo Casamento Cego. Tipo, não, goiabão. É o meu trocadilho, eu que inventei isso, eu acho. Eu que cunhei esse ditado. É uma série que te prende, por isso que ela é goiaba, entendeu? Porque goiaba que prende. O cocô. Meu Deus. Prende o intestino. What the fuck? Tipo que você fica assim, sem conseguir parar de ver. Ele faz os bordões dele. Ai, eu amo. Mas é muito doido, é uma minissérie americana de drama, baseada no romance de 2017. Eu tô pra ver, dizem que é muito legal. E eu comecei a assistir, tô na metade, e, pô, muito massa, assim. Traz umas questões bem doidas pra... É aquela velha história, né? Principalmente pra gente que é branco, prestar atenção em detalhes, assim, também, sabe? Que são falados e ações, assim. Então, é um contraste bem doido. É bem legal. Tem no Amazon Prime, né? Tem no Amazon Prime, e aí depois você não tem Amazon, aí você se vira, aí dá teus né? pulos aí, né? Aí dá teus pulos. Poxa, eu já tô sentindo falta de todo esse momento nosso junto. Aquele cheiro de axila dos meninos que jogavam o futebol. O cheiro do meu chulé, comendo bala de banana, jogando PlayStation. Era bom, mas é melhor hoje em dia, né? E, inclusive, reforçando o poder terapêutico do programa, né? Um grande kkk ajudando a gente a olhar pra trás aí com um olhar de carinho, de afeto, de positividade. Porque eu nem achava que o meu ensino médio tinha sido tão legal desse jeito. Né? Eu também fiquei meio nostálgico. A gente quer que você também revisite seu passado e dê risada com a gente. Corre lá para as nossas redes sociais que a gente vai fazer uma cápsula do tempo e a gente quer que você participe. Se você já não segue a gente, então tá na hora de seguir, né? É no Instagram e no Twitter, @umgrandekakk.
Compartilha o podcast nas redes sociais também, manda no WhatsApp, fala pros teus amigos, indica a gente vai ficar bem feliz. É agora que entra Big Girls Don't Cry. Ai, eu odeio essa música, não, pelo amor de Deus. Cara, Valeu a músicas que eu não pena, consigo mais ouvir dessa época. Valeu a Valeu a pena. pena. Sou Pescador de ilusões. Bom, melhor forma de terminar. A música que tocou na minha formatura foi Train, do... Não, como é que era? Soul Sister, da banda Train. Aquela Hey, Soul Sister. Eu amo. Essa daí. Your lipstick stains on a corner of my left side. O meu foi Black Eyed Peas. People in the place. E eu fiquei puta que bem na hora que eu entrei deu essa baixa da música. Eu tava na formatura, Luma. Eu fui na tua formatura, eu acho. Eu acho que eu fui, então. Eu tava lá, só que não lembro assim. Só que a gente não era amigo, né? A gente não tinha oficializado a nossa amizade. A gente não tinha eu era Black descoberto, Eyed Peas. Eu era Fergie. Cara, sabe o que eu esqueci de falar? Que a gente, da cápsula do tempo, porque na minha turma a gente fez uma cápsula do tempo no terceirão. Porque a gente ia fazer uma festa de reunião quando desse 10 anos, que no caso era esse ano. Mas aí perderam a cápsula do tempo. É um vídeo que o professor de filosofia, eu acho, mandou a gente gravar. Todo mundo gravou. Pô, ia ser um negócio bem legal de ver hoje em dia. Ou não, construíram um prédio em cima da cápsula. Não, era vídeo, entendeu? Aí perderam o arquivo. E aí eu fiquei tipo, tá, e agora? A gente não vai ter nunca mais esse momento. Ainda não existia Google Drive, não existia nuvem, né? Ficou no tempo. E lembrando que toda terça tem episódio novo, tá? Se tem algum tema que você quer que a gente fale aqui, no KKK... Manda sua cartinha pra gente. Carta postal. Vai lá no guichê de reclamações, que é um Google DM, e manda sugestão. Isso, a gente vai jogar as DM tudo pro alto e pegar uma. Falou, galera. Beijo. Até semana que vem. Tchau. Vai mijar, Ju. It's time to pee. Jurek forçando a bexiga, testando a bexiga dele de novo, né? Todo episódio é isso agora. Eu vou ter cistite por causa desse episódio, desse podcast. Cistite que não é uma doença sexualmente transmissível, aprendemos hoje.